A paz do Senhor Jesus Cristo, amados, louvado seja Deus. Você que está agora aqui comigo, nessa linda noite maravilhosa, louvado seja Deus. Você que vai entrar agora, vamos meditar na túnica de José, né? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, vai entrando, vai compartilhando. Quem vos fala nessa noite é sua irmã em Cristo, irmã Irailce. Louvado seja Deus. Queria que vocês agora, louvado seja Deus, meditassem nessa palavra, mas em primeiro lugar, nós vamos, louvado seja Deus, nós vamos fazer um minuto de oração. Vamos falar sobre a túnica de José. Quantos estão passando esse momento difícil, mas para Deus nada é impossível, né? Senhor Deus, Senhor Pai que está no céu, Deus da minha alma, Deus da minha salvação, eu te apresento agora, meu Pai, minha fraca pessoa, Pai. Eu não sei falar, não sei meditar, não sei fazer nada se o Teu Espírito Santo não seja comigo, ó Pai. Perdoa minhas faltas, pecados, transgressões, no agir, pensar e no falar. Nada que eu venha falar nesta noite seja de mim, mas sim o Teu Espírito Santo. Pai, traz o povo para si, meu Pai, ouvir a Tua palavra, Pai. Eu creio, ó Pai, que o Senhor é um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz. Entra com a Tua providência divina, repreendendo toda a fúria do diabo, tudo aquilo que não convém do Senhor, Pai. Meu Pai, livra, Senhor, o Teu povo de todo mal, toda seta maligna, toda obra satânica. Tu és santo, Tu és poderoso, ó Senhor. Eu te apresento desde já, Senhor Jesus, essa pessoa que está com alguém na UTI, CTI, sala vermelha, alguém que está passando um momento difícil. Que esta palavra venha falar ao coração da Tua amada igreja, que a Tua igreja venha assim, meu Pai, meditar, Senhor Jesus, com poder e glória, Pai. Não deixa, meu Pai querido, que nada venha impedir eu trabalhar, mas dá vitória total, Pai. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Você que vai entrando, aleluia. Vai agora, louvado seja Deus. Vai agora, louvado seja Deus. Vai compartilhando. Deus tem uma bênção para a minha vida e a tua vida. Eu creio que o meu Deus, o teu Deus, é um Deus que tudo pode, é um Deus do impossível, um Deus que fala, um Deus que trabalha de uma forma especial. E nós vamos, louvado seja Deus, nessa noite. Abra as vossas Bíblias, aleluia, em Gênesis capítulo 39, verso 2. Louvado seja Deus, que diz assim: E o Senhor estava com José, e foi um homem próspero, e estava na casa do seu senhor, ali no egípcio. Louvado seja Deus. E no versículo 39, versículo 20 ao 21, diz também que o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, do lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere, e o Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. Louvado seja Deus. Amados irmãos, louvado seja Deus. Você vê que esta palavra fala sobre José, e louvado seja Deus. E José era um ramo frutífero, louvado seja Deus, junto à fonte. Sabemos nós também, amados irmãos, que esta palavra que agora vou meditar contigo também se encontra em Gênesis capítulo, louvado seja Deus, 49, versículo 22, aleluia, parte A, que diz: José é um ramo frutífero junto à fonte. Quer dizer, quem está perto da fonte. Mesmo que alguém jogue você, louvado seja Deus, na cisterna, mesmo que você passe no vale da sombra da morte, mesmo que alguém olhe para você e diz que você não vai conseguir, mas o que Deus, aleluia, promete, Deus cumpre. O que me chama a atenção, amados irmãos, louvado seja Deus,
que ali José foi um vaso nas mãos, aleluia, do Senhor. Ele olhou para, louvado seja Deus, para ele e o escolheu para usar, louvado seja Deus. E sabemos que o chamado de José está ligado em uma instrumentalidade, louvado seja Deus, espiritual. Sabemos nós, amados irmãos, que José ali, amados irmãos, José ali ganha uma túnica e do seu pai, porque o amava, e não era o primogênito, louvado seja Deus, mas Jacó o amava mais do que todos ali daquela família. Muitas vezes, muitas pessoas não entendem porque Deus tem algo na sua vida. Muitas pessoas não entendem porque Deus tem para fazer e realizar os sonhos que Ele te, aleluia, que Ele te deu, louvado seja Deus. Sabemos nós, amados irmãos, que o primeiro filho de Jacó com Lia foi Rubens, louvado seja Deus. E o primeiro filho do amor de Jacó ali com Raquel, ali foi José. Tem uma diferença, louvado seja Deus, daqueles que Deus coloca o amor no nosso coração. Pode ser, aleluia, os nossos filhos, podemos ter 3, 2, 5 filhos, mas sempre Deus bota um para a gente amar mais do que o outro. Porque diz alguém que diz que não ama fulano mais do que o outro, mas ama, irmão. Porque Deus bota um amor tremendo para que você cuide, porque aquela pessoa é frágil. Ali, amados irmãos, aleluia, começa o desenvolvimento na vida, louvado seja Deus, de José. E Deus ali, irmão, não, louvado seja Deus, Deus não aceita o nosso primeiro nascimento. Ele ama o que nasce de novo, louvado seja Deus. Ele fala o que nasce de novo, ele se revela o que nasce de novo. José nasceu de um milagre. E o novo nascimento de José foi ali um milagre, louvado seja Deus. Deus era ali, louvado seja Deus, com José. Independentemente, irmão, da circunstância que estivesse vivendo ali, louvado seja Deus, José escolheu ser fiel ao Senhor. E ali alguns detalhes da vida de José que ali nós vamos encontrar, louvado seja Deus, na palavra. Diz a palavra do Senhor que ali na casa de Faraó ele teve conforto, louvado seja Deus, mas o Senhor era com ele. Você vê também que ali também no cárcere, irmão, ele também teve prova, mas o Senhor era com ele. Quando eu e você estamos no conforto, até mesmo na prova, Deus não desampara ninguém. Você lembra lá no livro de Salmos 27:10, quando teu pai e a tua mãe lhe desamparar, o Senhor sempre está te cuidando. Ali em Isaías 41, versículo 10, você vê que o Senhor disse que não temas porque Ele está contigo. O Senhor fala também com Josué e diz: não olhe nem para um lado e nem para o outro, só olha para mim, tenha bom ânimo. O que é que o Senhor quer dizer para mim e para você nesta noite? O Senhor quer dizer assim, que Ele, louvado seja Deus, Ele não desampara aquele que busca a face dEle. Ali José, amados irmãos, escolheu ser fiel, tão fiel que não se queixou dos seus irmãos. Muitas vezes a gente se queixa do que nosso irmão faz conosco, mas José não se queixou. José olhou, louvado seja Deus, para o amor, louvado seja Deus, no coração. Diz a palavra do Senhor, louvado seja Deus, que ali os seus irmãos, movidos de ciúmes e inveja, irmão, louvado seja Deus, ali na crueldade venderam José os israelitas. E sabemos nós, irmão, aleluia, que ali pegando a sua túnica, dada pelo seu pai, louvado seja Deus, ali eles começaram, louvado seja Deus, matando, aleluia, José, louvado seja Deus, e colocou o sangue ali daquele cabrito, e mancharam com o sangue, aleluia, do cabrito, e levaram para Jacó, mentindo, dizendo que José, aleluia, foram devorados naquele lugar. Era o sangue da mentira, irmão, ali. O pai chora,
ali abundantemente. Ali era a túnica que ele deu com tanto amor àquele filho que ele tanto amava. Sabemos nós, irmão, louvado seja Deus, que quando louvado seja Deus, Deus ama nós, ele chora. Lembra, louvado seja Deus, ali, se eu não me engano, louvado seja Deus, quando o Senhor fala, aleluia, quando Jesus, aleluia, ouve falar que o seu amigo Lázaro estava morto, ele chorou. Quando a gente estamos passando um momento difícil, Jesus também está triste. Ali tinha louvado seja Deus, o símbolo do sangue do cabrito, irmão, era um sangue do engano. Louvado seja Deus, e da mentira e do ciúme. Quando, louvado seja Deus, alguém nos vende, louvado seja Deus, quando alguém se levanta contra a minha vida e a tua vida, ali é o sangue do engano, irmão, da mentira e do ciúme, louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos diz também, louvado seja Deus, que tem o sangue de Jesus. E esse sangue de Jesus é do perdão, da verdade e do amor, irmão. E da misericórdia, da humildade, louvado seja Deus. Quando o Senhor, louvado seja Deus, ele vê que nós estamos bem, aleluia, espiritualmente, ele faz uma pergunta para mim e para você: qual desses dois sangues que estão manchando a túnica espiritual do seu coração? Aleluia. Se o Pai vê em nós o sangue da mentira, do engano e do coração, aleluia, e o coração dele chora e ele diz: meu filho morreu, louvado seja Deus, nesse coração. Mas se vê em nós o perdão, a humildade e o amor, ele sorri, irmão. Ele se alegra e diz: meu filho está vivo nesse coração. Quando a gente estamos na mentira, quando nós estamos no engano, irmão, e quando nós estamos, louvado seja Deus, e a gente estamos fora do padrão do Senhor, o Senhor se entristece. José ali, amados irmãos, era um tipo de jovem nascido de novo, irmão. O que recebe multigraça, louvado seja Deus, e Deus que tem o sangue de Jesus em sua vida. Muitas vezes tem pessoas que estão na casa do Senhor, mas ainda não nasceu de novo. Não tem o amor no seu coração. Não tem o perdão, aleluia, para aqueles que machucam você. É fácil falar em amor. É fácil dizer que ama, aleluia, alguém. Mas o Senhor quer ação. Ali, amados irmãos, os irmãos de José, aleluia, o velho homem, o que mancha a túnica espiritual do seu coração, louvado seja Deus. Com a mentira, com o engano e com o ciúme, inveja e mágoa, irmão. Tem pessoas que estão, louvado seja Deus, no velho homem. Ainda está na mentira, no engano, no ciúme, na inveja e na mágoa. E ainda abre a boca e diz que ama o seu próximo. Seu próximo não pode, louvado seja Deus, fazer nada que ele quer se vingar. Jesus viu, amados irmãos, louvado seja Deus, ali a maldade do homem na cruz, mas disse ao Pai: perdoa-lhes. Eles mancharam a túnica da multigraça de Deus. Como está a túnica que o Pai te deu? Essa pergunta que o Senhor te dá. Qual é, louvado seja Deus? Como é que está a túnica que Deus te deu? Só quem é espiritual, irmão, sabe a nobreza dessa túnica, que é o amor do Senhor, e não envolve engano, não envolve mentira. Quando muitas vezes eu e você diz: ah, Senhor, eu amo, mas não está fazendo igual aquele bom samaritano. O bom samaritano, louvado seja Deus, o pastor passou, o levita passou, mas ele estava ali, louvado seja Deus, pronto para acudir aquele que estava caindo na beira do caminho. Então aquele bom samaritano, irmão, ele estava com amor, ele estava, louvado seja Deus, ele estava, louvado seja o nome santo do Senhor, na multigraça de Deus. Ele, louvado seja Deus, ele olhou para aquele homem caído e não quis saber de onde ele veio. Mas ele ajudou, louvado seja Deus, com um coração puro, um coração, aleluia, cheio, louvado seja Deus, da multigraça do Senhor. E chega a uma conclusão, irmão, nesta palavra, aleluia, que nós temos que ser fiel, amados irmãos, a
neste amor, louvado seja Deus, tendo fidelidade ao Senhor. Não estéril, louvado seja Deus, mas o Senhor é fiel a ponto de dar a sua túnica de várias cores, irmão. A multigraça de Deus, irmão, nos envolve no Espírito Santo, aleluia, do Senhor. Vamos saber, louvado seja Deus, a gente sabe de uma coisa, louvado seja Deus, que os irmãos de José não tinham amor no coração. Quantas pessoas te vendem, quantas pessoas, aleluia, quer te matar, jogar você no buraco. Sabemos nós, amados irmãos, louvado seja Deus, que o Espírito Santo não pousa, irmão, sobre serpente e nem sobre lobo, irmão. O Espírito Santo não está na vida daquela pessoa que só quer maltratar o seu próximo dentro da casa do Senhor. Essa pessoa, irmão, que se levanta contra ti, louvado seja Deus, essa pessoa tem que ter um encontro com o Senhor mais uma vez. Louvado seja Deus. Essa pessoa ainda está com o sangue do engano, irmão, que espanta o Espírito Santo da verdade. O Espírito Santo da verdade, irmão, ele pousa sobre o Cordeiro e o Cordeiro está na sua vida. Sabemos nós, irmão, aleluia, que José era ramo frutífero. Louvado seja Deus, porque estava ali junto à fonte. E muitas pessoas, irmão, louvado seja Deus, estão fazendo coisas e o Senhor diz: não é dessa forma que vocês têm que fazer para mim. Aleluia. Muitas vezes você olha para um lado, olha para o outro e diz: mas Senhor, não aguento, o meu irmão está se levantando contra a minha vida. Mas a sua vida não pertence ao homem, a sua vida pertence a Deus. Sabemos ali que aquela túnica, irmão, tinha muito significado. Aquela túnica, irmão, louvado seja Deus, ele, louvado seja Deus, já estava ali na vida de José. Não foi, aleluia, do começo da história. Deus já tinha programado algo para a vida de José. Aleluia. Eu e você nunca nós temos que vestir, irmão, uma túnica que não nos pertence. Se Deus, aleluia, se Deus deu uma túnica a uma pessoa, uma chamada para aquela pessoa, se Deus escolheu aquela pessoa, porque aquela pessoa foi agraciada aos olhos do Pai. Nunca nós podemos entrar na frente do nosso irmão. Aleluia. Nunca viste uma túnica que não lhe pertence, irmão. Quando nós fazemos isso, você cria dificuldades para a sua vida. Aí volta as críticas, louvado seja Deus, as dificuldades para você mesmo. Quando a gente está querendo tomar, irmão, algo do nosso irmão, Deus não se agrada. A túnica, aquela túnica, irmão, não serve, aleluia, não servia nem para um dos irmãos de José. Mesmo, aleluia, ele sabendo que ali não dava para nenhum, porque a medida certa era para José. Louvado seja Deus. José, ele precisava, louvado seja Deus, ver as mãos do Senhor trabalhando sobre a vida dele. Ali, amados irmãos, chega um momento que o Senhor diz: o que é dele, louvado, ninguém toma de outro. Se Deus levantou o seu irmão para alguma coisa, é o seu irmão, louvado seja Deus. O seu irmão precisa de ver que você é humilde, você não tem engano, você não tem mentira. Louvado seja Deus. E você vê que a história de José é uma história muito linda. O pai dele, Jacó, fez aquela túnica na medida certa, porque foi Deus, louvado seja o Senhor Jesus, que ali concedeu a José. Você vê que a história de José é um drama cheio de, louvado seja Deus, de traições, irmão. Conflitos familiares, mentiras, injustiça. E ao mesmo tempo uma das mais belas demonstrações que significa, irmão, do significado do perdão e da confiança, irmão, de um homem, aleluia, diante de Deus. Sabemos nós, irmão, que a família de José, você vê que ali o pai de José era Jacó. Jacó.
E chegou o momento, irmão, que o Senhor vê que aquele homem amava tanto o seu filho, que o Senhor deu toda a metragem, louvado seja Deus, toda a medida ali do seu filho que ele tanto amava. A mãe, louvado seja Deus, de José, era Raquel. Raquel linda, louvado seja Deus. Ali você vê que ali o irmão de José, ali era Benjamim, louvado seja Deus, Rubem, Simão, Levi, Judá e Dan e outros, louvado seja Deus. Sabemos nós que nós não podemos fazer nada se Deus não for nas nossas vidas. Qual é a túnica, louvado seja Deus, dentro do seu ministério que alguém tomou, louvado seja Deus? Você vê que ali, se você for contar sobre a vida dos irmãos de José, você vai começar a falar de um por um, irmão. Você vê que ali as outras mulheres de Jacó, que era Lia, Zilpa e Bilar, louvado seja Deus. Jacó tinha muitas mulheres, mas no meio de Rubens, Simão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gabe, Assé, Azacá e Zebulon, ali tinha um que chamava mais a atenção do pai, que era quem? Davi não, José, louvado seja Deus, se eu não me engano, José. E amados irmãos, ali começa, louvado seja Deus, a história do filho amado de Jacó. Jacó, louvado seja Deus, olhava para José com maior amor, carinho e dedicação. Ali nasce José, louvado seja Deus, em uma grande família. Os irmãos, aleluia, ali ele era o irmão caçula, louvado seja Deus, de 11 irmãos. E ali o filho primogênito de Raquel é a mulher preferida de Jacó, que ali já havia passado grande parte da sua vida estéril. Deus, quando Ele quer abrir uma madre e trazer, louvado seja Deus, um escolhido na terra, Ele faz, irmão. Lembra de Saraí? Lembra, louvado seja Deus, de Isabel? Você lembra de Ana? Umas mulheres, aleluia, que o Senhor abriu a madre e fez com que elas teve filhos e filhos, aleluia, que hoje estão na história. Profetas, louvado seja Deus. E ali, amados irmãos, José nasceu em meio à velhice, irmão, dos seus pais. Aleluia. Ali foi como um fruto de um milagre, irmão. Por esse motivo, seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos. Aleluia, porque ele sabia que se não fosse a mão de Deus, José não estava aqui na terra para contar essas parábolas muito lindas. Você vê, louvado seja Deus, que ali em Israel, Jacó, louvado seja Deus, amava José mais do que todos os seus filhos, porque era um filho da sua velhice. Você vai ver esta palavra em Gênesis capítulo 37, versículo 3. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sabemos nós, amados irmãos, que a primeira vez que Jacó demonstrou, louvado seja Deus, essa predileção, aleluia, abertamente, foi quando apresentou José com uma túnica longa e colorida, irmão. Desde o momento em que os seus irmãos receberam o amor, aleluia, perceberam o amor de seu pai por José. E começou a louvado-se a odiá-lo. É a mesma coisa no seu ministério, irmão. Alguém vai te odiar porque você está crescendo na obra do Senhor, porque o Senhor está olhando para você e vai fazer você um grande guerreiro, uma grande guerreira, irmão. E os seus próprios irmãos dentro da casa do Senhor vai odiar a sua vida. Ali, amados irmãos, começaram a odiá-lo cada dia mais, a ponto de não conseguir mais lhe falar amigavelmente. Quantas pessoas que você diz, Senhor, porque eu estou na tua casa e alguém olha para mim com os olhos mal, eu não fiz nada com esta pessoa. Sabe por quê? Porque, aleluia, ninguém, aleluia, aquela pessoa que está lhe perseguindo, essa pessoa, amados irmãos, não aguenta ver o brilho de Deus na sua vida.
Aí começa, louvado seja Deus, a lhe criticar, a lhe apontar, a te caluniar e dizer, louvado seja Deus, que você não tem nada do Senhor. E você vê que ali um certo dia José teve um sonho, aleluia, e resolveu contá-lo aos seus irmãos. Aleluia, mas Deus permitiu ele contar para que o Senhor viesse ser glorificado. Tudo tem, louvado seja Deus, aleluia, o momento certo e a hora certa, irmão. Ali, louvado seja Deus, ele começa a contar os seus primeiros sonhos, louvado seja Deus. E ali José reúne os seus irmãos, aleluia, e ele pede para cada um ouvir o que ele estava falando. E ali, louvado seja Deus, ele reúne os seus irmãos e ele pede para eles ouvir o sonho que teve. E ali, louvado seja Deus, o Senhor começa a trabalhar naquele momento daquele sonho. Ali os irmãos ouçam, o Senhor que tive, estávamos atando feixes de trigo, e o meu feixe se levantou e ficou em pé. Quando o meu feixe se levantou, os feixes de vocês se curvaram, aleluia, diante dele. Ouça ainda o segundo sonho que tive. Desta vez, o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando José começou a contar esses sonhos para os seus irmãos, aleluia, e seu pai, todos o repreenderam, aleluia, e seus irmãos sentiram mais ciúmes, aleluia, e seu pai lhe disse: que sonho é esse, meu filho? Louvado seja Deus que tiveste. Porventura viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos a se inclinar-nos perante a ti em terra? Onde é que está esta palavra, irmã Araílson? Em Gênesis capítulo 37, versículo 10. Ali, amados irmãos, chega o momento, louvado seja Deus, que ali nenhum deles imaginava que o próprio José, que estava um desses sonhos, era aleluia, prelúdio, louvado seja Deus, de algo futuro. Ele ali estava preludindo, louvado seja Deus, algo que ia acontecer, algo grandioso, aleluia. Ali era uma profecia sobre a sua própria história, que antes de ser escrita pelo acaso e pela vontade dos homens, foi escrita por Deus. Tem pessoas que não entendem o que Deus tem para fazer na sua vida. Tem pessoas que não entendem o trabalhar de Deus na tua casa, na tua na tua família. Aí você vê que ali eles estavam já tramando. Ali teve a traição, aleluia, dos irmãos, louvado seja Deus, de José. A traição ali dos irmãos de José foi tremenda, irmão. Louvado seja Deus. Eles começam a falar algo sobre eles mesmos, que diz assim, aleluia: se o inimigo me, aleluia, insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, aleluia, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu companheiro, meu amigo chegado, meu irmão, aonde é que você vai ver esta palavra? No livro do Salmo 55, 12 ao 14. Louvado seja Deus. Quem vai se levantar contra a tua vida não é os de fora, é os de dentro. Pessoas, aleluia, olha para o seu ministério e não quer que você cresça. Alguém olhando para você e dizendo: olha, eu vou fazer de tudo para ela ou ele. Não, aleluia, não prevalecer. Mas, aleluia, ali um certo dia, irmão, Jacó pediu para que José fosse encontrar seus irmãos no campo, onde era apacentada as ovelhas. E ali você vê que os irmãos viram José de longe e vociferavam entre si, quer dizer, eles faziam reunião entre si. Quantas pessoas, irmão, aleluia, faz até, aleluia, chá das 5. Muitas vezes pessoas, aleluia, se afastam de você, não é porque, aleluia, você fez alguma coisa, porque o próprio Senhor afasta, porque você escuta aquilo que o Senhor está escutando. Diz a palavra do Senhor, louvado seja Deus, que eles viram, aleluia, José indo na direção dele, e eles falaram assim:
Lá vem aquele moleque, louvado seja Deus, o sonhador. E agora temos chance de matá-los. Vamos jogá-lo em um poço e dizer ao pai que o animal matou. Então o coração deles, irmãos, estava com a mentira, estava com o engano e estava, louvado seja Deus, com ódio. O próprio estavam com ódio do seu irmão fazer nada. Muitas vezes nessa madrugada eu estou falando com pessoas que estão, louvado seja Deus, se questionando porque alguém se afastou de você. Sabe por quê? Porque essa pessoa não nasceu de novo. Essa pessoa ainda está com o espírito do engano, da mentira, aleluia, e do ódio no coração. Ali, amados irmãos, louvado seja Deus, ali Rubens tentou livrar José e falou, louvado seja Deus, não vamos derramar sangue inocente. Joguem ele em um poço, mas não toque para o ferir. Ali já era a providência de Deus. Quantas vezes você nesta manhã, ou nesta tarde, ou neste momento, Deus está dando livramento a você de morte? O Senhor prefere, louvado seja Deus, alguém te ferir, mas não te matar. Ali, amados irmãos, Rubens fez, aleluia, essa proposta com a intenção de livrar José. Mas ali não foi Rubens, ali foi o Espírito Santo. Quando Rubens fez essa proposta, aleluia, na intenção de livrar o seu irmão, aleluia, ali depois, irmão, que seus irmãos tiveram ido embora, ele mesmo pretendia ir socorrê-lo. Deus dá uma porta de escape. Deus tem a chave de Davi. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Se Deus diz que a bênção é tua, pode acontecer o que for. Lá na frente Deus vai te exaltar, louvado seja Deus. Ali os irmãos, louvado seja Deus, de José, concordaram arrancando a túnica longa que José vestia. E o jogava em um poço fundo, aleluia, sem água. Creio eu que José olha para um lado, olha para o outro, e ele levanta os olhos ao céu e começa a se questionar com Deus. Senhor, mas cadê aquele sonho? Cadê aquele sonho profético que o Senhor me mostrou? Quem está prevalecendo agora na minha vida, meus irmãos, eles estão tentando me matar. E o Senhor disse, cala-te, porque eu sei o que eu vou fazer na sua vida. Tem horas que no meio da dificuldade, no meio das, aleluia, das calúnias, das mentiras, do engano que alguém se levantou contra nós temos que somente calar. Louvado seja Deus. Ali, amados irmãos, ao se sentares para comer, os irmãos, aleluia, de José, avistaram longe, irmão, uma caravana de israelitas, aleluia, que levavam, irmão, muita especiaria para o Egito. Eles não sabiam que isso ia acontecer no cenário. Tem cenário preparado para a minha vida e para você. Quantos estão tentando nos matar? Deus, aleluia, está fazendo um milagre na minha vida e na tua vida. Ali José disse, louvado seja Deus, o que vós vamos ganhar se matarmos nossos irmãos? Judá falou, louvado seja Deus, me perdoe. Judá disse, louvado seja Deus, o que nós vamos ganhar se matarmos nossos irmãos? Nosso irmão, afinal de conta, ele é o nosso sangue, vamos vendê-lo. Olha, Deus já trabalhando, Deus tem estratégia para a minha vida e a tua vida, irmão. Aleluia. A palavra do Senhor diz que ali os irmãos, louvado seja Deus, de José, concordaram vender José por 20 ciclos, irmão. Aleluia. De prata. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José já não estava mais lá, ficou muito triste. Louvado seja Deus. José ainda foi muito mais barato do que Jesus. Jesus foi 30 moedas. Aleluia. E já, louvado seja Deus, José foi 20, louvado seja Deus, ciclos de prata. E Jesus foi 30.
Louvado seja Deus. Quantas pessoas vendem a sua vida e você não está, louvado seja Deus, aleluia, ainda não está em reconhecimento, não está chegando até a ti. Ali, irmão, louvado seja Deus, os irmãos, louvado seja Deus, tomaram a túnica de José, louvado seja Deus, e molharam no sangue de um bode que havia matado. Enviaram a túnica para o seu pai com a seguinte mensagem. Olha o que eles disseram: a paz do Senhor, meu amor. Temos achado essa túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica do seu filho. Gênesis capítulo 37, 32. Você vai ver que ali, quando, aleluia, mostraram a Jacó a túnica do seu filho José amado, ele começa a chorar, porque ele não estava acreditando no que estava vendo na sua frente. Ali, amados irmãos, Jacó reconheceu a túnica e passou que a louvar a Deus. E ele ali pensou, amados, que um animal selvagem havia devorado José. Todos os filhos de Jacó tentaram consolá-lo, mas ele, aleluia, recusava ser consolado. Tem pessoas que fazem o mal para você e é cínicos. Louvado seja Deus. Além de te vender, além de fazer algo contra a tua vida, irmão, louvado seja Deus, ainda quer demonstrar amor se não tem nenhum, aleluia, um amor no coração. Louvado seja Deus. Assim foi Jacó, chorou muitos dias pelo seu filho José. Ele dormia, ele acordava, e ele sempre olhando para a túnica manchada de um cabrito, achando que ali era o sangue do seu filho. E ali ele nem imaginou que José estava ali no Egito. Não é José do Egito, é José no Egito. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali José foi traído por seus irmãos, irmão, com a idade de 17 anos. Ele viajou, irmão, com os israelitas até o Egito, e lá foi vendido como escravo para um dos oficiais da guerra, e louvado seja Deus, e capitão da guarda de Faraó Potifar. Sabemos nós que ali, irmão, louvado seja Deus, sabemos nós que ali a história de José, aleluia, e Potifar, não é, louvado seja Deus, ali na casa de Potifar ele começa, aleluia, a ver, aleluia, o que o Senhor tem na vida dele. José, louvado seja Deus, ali ele teve conforto, mas também teve angústia na prisão. Ali teve a prisão de José. José não fez nada, mas teve que passar, louvado seja Deus, no vale. E muitas vezes você não fez nada, mas você está passando no vale do esquecimento, no vale da humilhação. Ali, amados irmãos, louvado seja Deus, ali Potifar acreditou nas palavras de sua esposa e, cheio de ira, lançou José na prisão. Potifar não quis ouvir os dois lados. Ele tomou, aleluia, a decisão, aleluia, por si próprio. Mas era projeto do Senhor Jesus, aleluia, o projeto de Deus na vida de José. Sabemos nós, amados irmãos, aleluia, que a esposa de Potifar, ela queria destruir, aleluia, os projetos de Deus. Mas eu quero dizer para você, o que Deus projetou na sua vida, ninguém tira. Deus é contigo. Deus, ele sabe como trabalha na sua vida. Ali, amados irmãos, sabemos nós que ali Deus estava com José. Louvado seja Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Deus estava ali com José e o tratou com bondade, concedendo a simpatia do carcereiro, irmão. O carcereiro ali acabou, louvado seja Deus, encarregando José de todos os que estavam na prisão. Você vê, louvado seja Deus, ali detalhes sobre o que aconteceu com José. Aleluia. José, louvado seja Deus, mesmo na prisão, Deus estava ali com José. José, louvado seja Deus, estava ali nas mãos do Senhor. Quando
Deus, ele quer algo na minha vida e na tua vida, ele trabalha conforme o querer e a vontade do, aleluia, do Pai. José, louvado seja Deus, ali na prisão, ali depois que José foi fiel a Deus e rejeitou a proposta da esposa de Potifar, irmão, de se deitar com ela, Potifar acreditou na mentira contada por sua esposa e, cheia de ira, lançou José na prisão. Mas Deus estava ali, amados irmãos, todos os dias, aleluia, com José, tratando, aleluia, José com bondade, aleluia, e concedendo a simpatia. Deus já estava trabalhando no coração, amados irmãos, do carcereiro. Ali algum tempo, irmão, depois, louvado seja Deus, algum tempo depois, o copeiro e o padeiro de Faraó foi preso na mesma prisão. Louvado seja Deus. Estarei orando já já. Louvado seja Deus. Já já eu oro. Ali, amados irmãos, ali algum tempo depois, o copeiro e o padeiro de Faraó foi preso, louvado seja Deus, na mesma prisão em que estava José. Em uma certa noite, os dois tiveram sonhos perturbadores. Deus, ele sabe como trabalhar para tirar eu e você da prova. Ali, amados irmãos, no outro dia, quando José foi vê-los pela manhã, notou que os dois estavam batidos, aleluia, e perguntou a eles: por que vocês estão tristes? Eles responderam ali a José: porque tivemos um sonho, mas não há quem nos diga o significado dele. Mas José estava ali na hora certa e no momento certo. E José respondeu, irmão: não pertence a Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Quer dizer, José disse: eu tenho Deus na minha vida. Mesmo, aleluia, a calúnia veio, a mentira veio, a raiva veio, o ódio veio contra mim, eu tenho um Deus que ainda interpreta sonhos. E ali o copeiro, irmão, contou o seu sonho a José. E ele não, aleluia, imaginava o que José, aleluia, tinha, aleluia, ele ali ia decifrar o enigma que estava ali sobre aquele sonho. Ele ia já interpretar. E ali o copeiro contou o sonho para José, aleluia, para José. E ali ele contou dessa forma: sonhei que estava diante de mim uma videira com 3 ramos, ela floresceu e deu uvas que amadureceram. Eu espremi essas uvas em uma taça que dei a Faraó. José olha para um lado, olha para o outro, e Deus revelou a José o significado do sonho. Quem tem Deus na vida, Deus não deixa, aleluia, enganado. Ali, amados irmãos, José, aleluia, foi ali e interpretou o sonho. Louvado seja Deus, o significado do sonho. Ali ele disse: os 3 ramos são 3 dias, dentro de 3 dias o Faraó vai tirá-lo daqui e restituir o seu cargo como copeiro. Quando isso acontecer, não se esqueça de mim, fale de mim a Faraó, porque eu estou aqui injustamente. Vendo o padeiro que a interpretação do sonho do copeiro era muito favorável, também quis contar o seu sonho. E ali o padeiro começa, aleluia, a falar do seu sonho, aleluia, a José. E ele começa a falar de uma forma que ele achava que ia ser bom, aleluia, a interpretação. E ali ele disse: eu sonhei que sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão. As aves vinham comer das cestas que eu trazia na cabeça. E ali, louvado seja Deus, creio eu, que José baixa a cabeça e o Deus da revelação começa a falar com José de uma forma especial. E disse José: dentro de 3 dias Faraó virá buscá-lo e ordenará a sua decapitação, as aves comerão a sua carne. Aleluia. E passado 3 dias era a festa de aniversário de Faraó.
Este, louvado seja Deus, mandou chamar o padeiro e o copeiro, e aconteceu tudo conforme foi, louvado seja Deus, profetizado, louvado seja Deus. E o copeiro foi restituído, e o copeiro, aleluia, o padeiro foi morto. Amados irmãos, louvado seja Deus, Deus sabe como trabalha na minha vida e na sua vida. A palavra do Senhor nos diz bem claro, louvado seja Deus, que o próprio Senhor, Ele trabalha de uma forma especial na minha vida e na sua vida. Diz a palavra do Senhor, amados irmãos, louvado seja Deus, que todos aqueles que achavam que José estava morto, José já estava, louvado seja Deus, a ponto de glorificar o nome santo do Senhor. E ali, louvado seja Deus, louvado seja Deus, chega o momento que o Senhor começa da exceção de José. 2 anos depois, o faraó sonhou, e eis, amados irmãos, que estava em pé junto ao rio, e eis que subiam do rio 7 vacas formosas, à vista e gorda de carne, e passavam no prado, e eis que subia no rio após elas outras 7 vacas, feias à vista, magras de carne, e paravam junto às outras vacas da praia do rio. E as vacas feias na vista, as magras de carne, comiam as 7 vacas formosas à vista, as gordas. A palavra do Senhor está em Gênesis capítulo 41, versículo 1 ao 4. Você depois medita aí na sua casa, louvado seja Deus, para você ver que Deus, amados irmãos, Ele tem revelações profundas através de sonhos. E ali, louvado seja Deus, aleluia, ali começa, aleluia, o rei teve, louvado seja Deus, o sonho, e depois adormeceu e teve outro sonho. E ali ele dizia: olha, José, eis que brotava de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas miúdas o queimavam, aleluia, no vento oriental, e brotava pois elas e as espigas miúdas, e devoravam as 7 espigas grandes e cheias, que está em Gênesis capítulo 41, versículos 5 ao 7. Louvado seja Deus. Quando acordou, o faraó ficou muito perturbado, irmão, e mandou chamar todos os seus magos, conselheiros, aleluia, contou o seu sonho para ele, mas ninguém podia interpretar, porque o dono da revelação é o Todo-Poderoso, amado irmão. Ninguém pode passar na frente do Senhor. Ninguém pode, louvado seja Deus, falar aquilo que Deus não manda. Aramanderebia, Nagasúbia. Ali, amados irmãos, o copeiro, aleluia, nesta hora lembrou-se de José e contou a Faraó tudo o que havia acontecido na prisão. Ali Faraó mandou chamar José, que foi trazido rapidamente, aleluia, ao calabouço. Porque Jesus, Ele sabe o que faz. Deus, Ele sabe como é que trabalha na minha vida e na tua vida, irmão. Não precisa, louvado seja Deus, alguém falar por você para te exaltar, porque Deus sabe a hora certa e no momento certo que vai, aleluia, trabalhar na sua vida. Ali, amados irmãos, chega um momento, aleluia, que Faraó manda chamar, aleluia, José, que foi trazido rapidamente ali da onde? Do calabouço, louvado seja Deus. E ali Faraó começa a falar, aleluia, sobre o seu sonho. Louvado seja Deus. Aleluia, calou Jesus. E ali, amados irmãos, ele começa a falar sobre o seu sonho. Ele diz assim: tive um sonho que nenhum dos meus profetas sábios conseguiu interpretar. Esse sonho tem me perturbado muito. Ouvi falar que tu és capaz de interpretá-lo, disse Faraó. Ali, amados irmãos, louvado seja Deus, chega o momento, aleluia, que ali,
Louvado seja Deus, nenhum minuto José, aleluia, se exaltou. Aleluia. E ali diz assim, em Gênesis capítulo 41, 16: isso não está em mim, Deus dará resposta de paz a Faraó. Olha o que José diz: isso não está em mim, Deus dará resposta, louvado seja Deus, de paz a Faraó. Ele não se, aleluia, ele não tomou a sua, aleluia, a glória para ele. Ele sempre colocava o Todo-Poderoso em primeiro lugar. Faraó ali contou, amados irmãos, a José os dois sonhos que tiveram. E José, amados irmãos, interpretou da seguinte forma: na verdade, os dois sonhos são um só. As 7 vacas gordas são 7 anos de fartura, e as 7 espigas boas são 7 anos de fartura, e as 7 vacas magras, as 7 espigas ruins são 7 anos de fome. Deus mostrou a Faraó o que ocorrerá no futuro. 7 anos, irmão, de muita fartura estão para vir sobre o Egito, mas depois virão, aleluia, anos de fome. Fome, louvado seja Deus, tamanha que os tempos de fartura não serão mais lembrados, louvado seja Deus. Se me permite, Faraó, quero dar-lhe um conselho: torne o homem responsável para armazenar comida dos tempos, aleluia, de fartura. Assim, quando a fome vier, a comida servirá de estoque, a terra não ficará arrasada. Ali não foi já, louvado seja Deus, a voz de José. Ali já foi o Senhor dizendo: filho, começou a tua exaltação. Eu vou te exaltar neste momento através desse sonho de Faraó. Ali as palavras de José, irmão, foram muito agradáveis a Faraó. Este reconheceu que o Espírito de Deus era com José e restituiu, irmão, louvado seja Deus, a autoridade sobre toda a terra do Egito. Louvado seja Deus. Ali José ganhou um cargo, irmão, de governador. Aleluia. E deu um anel de ouro e deu-lhe por mulher a Zenate, filha do sacerdote On. Louvado seja Deus. Nesse dia o nome de José foi mudado para Zafenate Paneia. Louvado seja Deus, que significa Deus salva, ele vive. José tinha 30 anos de idade quando essas coisas aconteceram, irmão. Quando Deus vai lhe exaltar, até teu nome, aleluia, ele muda, para que os seus adversários venham ver que Deus é na sua vida. O tempo ali passou e louvado seja Deus, e os acontecimentos que José predisse, irmão, se cumpriram durante os 7 anos de fartura. José ali organizou o povo do Egito, ajuntou alimento e colocou-os, aleluia, em celeiros, irmão. Deus se chamou dentro da casa do Senhor, foi para abençoar e não para amaldiçoar. Durante esse período, irmão, a esposa de José, a Zenate, deu à luz a 2 filhos. O primogênito José chamou Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de minha família, a louvado seja Deus, hebreia. E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Louvado seja Deus, a paz do Senhor Jesus, amada. Ali, amados irmãos, passado, aleluia, os 7 anos de abundância, veio toda sobre a terra grande fome, aleluia, decretada por Deus. Antes de acontecer alguma coisa na minha vida e na tua vida, Deus, aleluia, ele nos avisa, irmão. Não vem esta pessoa dizer: irmão, eu estou passando luta, mas Deus mandou te falar para você jejuar, para você orar, para você descer, para você vigiar e ficar na posição. Andará, Managasúbia. E ali, lá na frente, irmão, você vai ver o reencontro de José com a sua família. Você vai ver o reencontro de José com a sua família. A fome atingiu, irmão, também a família de José em Canaã.
Jacó ficou sabendo que havia mantimento no Egito. E então enviou seus filhos naquela terra para comprar os suprimentos necessários, irmão, para a sua casa. Deus sabe trabalhar, irmão. Sabe essas pessoas, irmão, louvado seja Deus, que está fazendo de tudo para você, aleluia, ser esquecido? Eles vão ter que lembrar que Deus é na tua vida. Louvado seja Deus. Diz a palavra do Senhor, irmão, louvado seja Deus, que apenas 10 irmãos foram ao Egito. Aos 10 que havia traído José há muitos anos atrás, Deus só permitiu os 10 ir. Deus não permitiu todos, Deus permitiu os 10 que havia traído, louvado seja Deus, José há muitos anos atrás. Jacó não enviou o seu filho mais novo, louvado seja Deus, o seu filho mais novo, Benjamim, que havia nascido depois da saída de José, porque tinha medo de perdê-lo também. O pai tinha medo de mandar o seu filho mais novo, porque já tinha perdido José, o seu amado. Louvado seja Deus. Ali José era o governador de todo o Egito, irmão. E era ele que vendia as porções de alimento ao povo. Ali logo os irmãos, louvado seja Deus, se dirigiram a ele, se prostraram diante dos seus pés. E José ali lembrou-se do sonho que tiveram quando ainda era adolescente, quando as espigas de trigo e os astros se prostravam diante dele. Mas os irmãos não reconheceram. Sabe aquelas pessoas que estão te apontando, que diz que você não é de Deus, que Deus não te usa? Vai ser as suas mãos, a sua boca para profetizar a favor deles. Aleluia. Para Deus abençoar. E ali, amados irmãos, José falou, louvado seja Deus, duramente com eles. De onde vocês são? Aleluia. E eles dizem, de Canaã, meu Senhor. Viemos para comprar algum alimento. Eles não tinham reconhecido, aleluia, o seu irmão. Ali, louvado seja Deus. Ali ele sabia que era mentira. Eles ali, louvado seja Deus, ele disse, é mentira, vocês vieram para espionar nossa terra. Ele já estava ali, louvado seja Deus, já estava provando ali os irmãos para ver aonde eles iam chegar. E ele disse, não, Senhor, somos todos filhos de um mesmo homem chamado Jacó. Ao total, aleluia, somos 12 irmãos. Um já morreu e o outro se encontra com o nosso pai. Mesmo eles indo ali, eles ainda estavam na mentira. Aleluia. José jogou todos os 10 irmãos em uma prisão e ali os fez, aleluia, passar 3 dias passados. Aleluia, dias ali, José os libertou e disse, louvado seja Deus, se vocês são realmente quem dizem, aleluia, tragam-me esse irmão mais novo, deixarei que vocês levem suprimento para a família de vocês, para garantir que vocês irão voltar, deixarei 2 irmãos, aleluia, 2 irmãos presos. E ali os irmãos, amados irmãos, se dispuseram para fazer o que foi pedido, mas disseram uns aos outros que é isso, tudo isso estava acontecendo, porque Deus estava os punindo pelo que havia feito ao seu irmão José, muitos anos atrás, e ali eles sentiram-se culpados, irmão. José ali conseguiu entendê-los, porque falavam em línguas hebraicas, irmão. Louvado seja Deus. Ali, louvado seja o nome santo do Senhor. José, louvado seja Deus, estava ali, louvado seja Deus. José estava ali, aleluia, conseguia entendê-lo porque falava em línguas hebraicas. Quando ali havia, louvado seja Deus, quando ouvia o que falavam, retirou-se e chorou, depois retornou e prendeu a Simão e despediu os outros irmãos com mantimentos. Tem coisas, irmão, aleluia, que Deus faz conforme a vontade dele, não a nossa vontade.
Ali retornaram à terra e os irmãos relataram tudo o que a Jacó lhe rogaram. E lhe entregasse Benjamim. Jacó restituiu, aleluia, resistiu muito e não aceitou que seu filho acompanhasse os irmãos. Até que Rubens interveio, louvado seja Deus. E ali ele disse: Benjamim não retornar, mata os meus 2 irmãos, e eu farei Benjamim voltar. Deixe ele ir conosco, aleluia, porque os nossos 2 irmãos estão lá no cárcere, e eles só podem sair se o nosso irmão mais novo for conosco, Pai. Ali mais tarde, irmão, aleluia, Judá também se comprometeu em devolver Benjamim vivo ao seu pai. Assim Jacó, com muita tristeza, entregou o filho para acompanhar seus irmãos, porque Deus tinha propósito. E ali foi preciso acontecer tudo isso para que o perdão viesse aos corações. Ali, louvado seja Deus, o perdão do Pai vai além da justiça humana, irmão. É perdoar aqueles que, louvado seja Deus, que coisas que absolutamente não podem ser perdoadas. Aleluia. Só Deus perdoa pecado. Aleluia. Os irmãos ali desceram, louvado seja Deus, a segunda vez ao Egito. E levou Benjamim e muita especiaria em dinheiro em dobro para entregar na mão. Aleluia. E reconhecer, louvado seja Deus, e reconhecido os irmãos ao chegar. José o visitou, irmão, e levantou os seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão, o filho de sua mãe, e disse: este é o vosso irmão mais novo de quem falaste? Depois ele disse: Deus te dê a sua graça, meu filho. Ali José, amados irmãos, apresentou porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão. E ali José procurou onde chorar, irmão, e entrou na câmara e chorou ali. Você vai encontrar esta palavra, louvado seja Deus, em Gênesis capítulo 43, 29 e 30. Tem horas que nós temos, aleluia, de se ausentar e chorar somente para Deus. Ali os irmãos, aleluia, prostraram-se novamente e ofereceram a José todos os presentes que trouxeram. Ali José mandou que seu servo preparasse um grande banquete para os recebê-lo. Depois ali, vou terminar no instante, viu, irmãos, que meu esposo está querendo dormir. Louvado seja Deus. E ali depois, amados irmãos, do jantar, José pediu para que seus, aleluia, empregados, irmão, preparassem as bagagens dos seus irmãos. E ordenou que fosse colocada uma porção completa de suprimentos, irmão, e dinheiro, que cada um trouxe. Ordenou ainda que fosse colocada, louvado seja Deus, a sua taça de prata pessoal na sacola, aleluia, do irmão mais novo, Benjamim. Na manhã seguinte ali, irmão, os irmãos partiram e logo depois José mandou que seu servo fosse atrás deles, dizendo: aleluia, por que pagaste mal por bem? Não é esse o copo em que bebe meu senhor? E pelo qual bem adivinhar, procedeste mal do que fizeste? Depois você vai abrir em Gênesis capítulo 44, 4, versículo 5. Você vai ver, louvado seja Deus, que Deus quer falar com você. Ali os irmãos, aleluia, negaram o ato e responderam, irmão: a paz do Senhor, irmã Mara. Como poderíamos roubar a casa do nosso Senhor depois de ter recebido tamanha bondade? Se algum dos seus servos foi encontrado com a taça, morrerás. Louvado seja Deus. Cada um deles, irmão, aleluia, descarregou o que havia levado, e a taça foi encontrada na sacola de Benjamim, o irmão mais novo de José. E ali diante disso, todos os irmãos ficaram desesperados e retornaram à cidade, irmão. Louvado seja Deus. E ali ao chegarem na casa de José,
Esse lhe perguntou, louvado seja Deus, aleluia, como vocês tiveram coragem de, aleluia, de fazer uma coisa dessas? Judá, aleluia, então se dirigiu a ele dizendo: Deus trouxe à luz os nossos pecados, agora todos nós somos teus escravos, louvado seja Deus. Longe de mim fazer tal coisa, antes daqueles que roubou a taça será escravo, aleluia. E Judá ali continuou, irmão, aleluia, a falar: permita ao teu servo que fala ainda mais uma coisa, aleluia. E ele disse: meu pai ama muito Benjamim, e o menino que roubou a taça, se ele não voltar conosco, meu pai morrerá. E ali ele começou a chorar, ele chorava muito. Agora, porém, eu peço que permita que eu fique no lugar do menino, porque não suportarei esta culpa. Louvado seja Deus. E ali desde aquele momento, irmão, diante de José, já não podia mais se conter, ordenou que todos deixassem a sala e os seus empregados. E ali o servo e a sua família então pôs a chorar tão alto que todos os egípcios do palácio ouviram, amados, o choro de José. E ali ele tirou, louvado seja Deus, aleluia, algo da sua cabeça e diz: eu sou José, meu pai ainda está vivo. E ali, mais amados, aleluia, ali os irmãos ficaram tão chocados que não conseguiam responder, amados. É a mesma coisa os seus adversários. Deus, aleluia, faz você calar por muito tempo, mas quando Deus manda você abrir a boca, os seus adversários, os seus acusadores vai ter que ver a glória de Deus na sua vida. E José falou: eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não vos, aleluia, entristeçais, nem vos, aleluia, pense aos vossos corações, porque andastes vestido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda resta 5 anos em que não haverá, louvado seja Deus, lavoura, e nem aleluia, nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão da terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Aonde é que eu encontro esta palavra, irmã Araílson? Em Gênesis capítulo 45, versículo 5 ao 8, louvado seja Deus. Deus, aleluia, diz que não é para pagar o mal com o mal, mas sim com o bem. José, louvado seja Deus, aleluia, chorou, aleluia, abraçou os seus irmãos, cada um de seus irmãos, e mandou buscar o seu pai com todos os rebanhos, netos e bens que possuía para trazê-lo para o Egito, porque a fome ainda duraria 7 anos, irmão. Se fosse outro no dia de hoje, nessa geração 21, aleluia, como muitos dizem, não é eu que estou passando esse momento difícil, que se dane. Não me importa o sofrimento dos meus irmãos. Mas José não fez isso. Ainda faltava 5 anos, amados irmãos, para que a fome viesse, louvado seja Deus. E ele foi, louvado seja Deus, pediu para que trouxesse o seu pai, os netos, o boi, jumento, todos ali daquele lugar onde seu pai estava, o seu pai Jacó. E Jacó partiu com tudo que possuía e foi encontrar José na terra de Gozém. Louvado seja Deus. Quando ali, louvado seja Deus, ele encontrou José, chorou longamente, abraçando a ele, irmão. A família de Jacó habitou em uma das melhores regiões do Egito, com a permissão de Faraó e com os alimentos que José havia armazenado, irmão, e sobrevieram em todos os anos de fome. Deus tem que mostrar, louvado seja Deus, que Ele é Deus na tua vida. Ali depois de 17 anos, irmão,
Já, louvado seja Deus, Jacó morreu. Os irmãos de José tiveram medo que José retribuísse o mal que eles tinham feito. Por isso enviaram um recado a José dizendo: antes de morrer nosso pai pediu para que nos perdoasse, porque te tratamos com muita perversidade e maldade. Agora, pois, perdoa os nossos pecados. Sabia que aquelas pessoas que se levantaram contra você, você hoje está, aleluia, aonde Deus te colocou, tem medo de você maltratar, de você pisar? Mais tarde ali, irmãos, os irmãos ali, louvado seja Deus, encontrou pessoalmente, prostraram-se o rosto em terra e disseram: aqui estamos, somos teu servo. Mas José respondeu, José tinha o Deus Todo-Poderoso no seu coração. Não tenhas medo, estarei eu ao lugar de Deus? E quantos dentro da casa do Senhor, amados, estão no lugar de Deus para assim fazer justiça contra os seus próprios irmãos? Querendo ser juiz, querendo, aleluia, que Deus mate, que Deus faça isso, que Deus faça aquilo. Mas quem tem o amor no coração, amados, aleluia, ele não fica no lugar de Deus. Ele sempre está, louvado seja Deus, 77 vezes perdoando ao seu irmão. Que diz assim, amados irmãos, a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 50, 19 ao 21. Vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Deus é um Deus de amor e não Deus, amados irmãos, da morte. Deus, Ele quer que o povo dele, aleluia, cada dia mais, aleluia, veja o que Ele tem para fazer. Ele perdoa as suas falhas. Esta foi a história de José no Egito, irmão. Um homem que conseguiu o que poucos de nós conseguem. José viu a mão de Deus acima de todas as outras mãos que tentaram manchar, irmão, a sua história com traição e dor. Ele ali cumpriu os planos do Eterno, aleluia, com perseverança e excelência, e perdoou e o imperdoável, o que era o imperdoável, irmão. Eu duvido, eu digo assim, eu faço prova. Muitos dizem que tem amor, mas não tem não, irmão. Na hora de perdoar só em lábios, mas o coração está bem longe de Deus, louvado seja Deus. A história de José, irmão, é uma lembrança linda como Deus pode gerar o bem em meio ao sofrimento humano, irmão, e à hospitalidade do mundo. A palavra do Senhor nos diz que o coração de Deus é diferente do coração do ser humano. Para quem, amados irmãos, louvado seja Deus, para quem ama, que diz que ama, está pronto de nascer de novo, irmão. Aqueles que não têm o amor no coração, irmão, ele tem raiva, ele tem mágoa, ele tem ódio, ele tem ira na sua vida. E o que o Senhor tem para fazer na minha vida e na tua vida, ninguém faz. Se Deus prometeu, Ele cumpre. Aleluia. Na casa de Faraó ele teve conforto, e no cárcere ele teve prova, irmão. Tem momento que a roda gigante, aleluia, a roda gigante nas nossas vidas. Qual é o sangue que está, louvado seja Deus, na sua túnica? Será que é o sangue do cordeiro ou é o sangue do cabrito? Louvado seja Deus. O sangue de Jesus tem poder, irmão. Ali o sangue do cabrito que estava ali na túnica de José foi para, louvado seja Deus, a mostrar ao pai dele que ele estava morto. Sabe por quê? Porque os irmãos de José estavam com engano, aleluia, estavam com a mentira e estavam com ciúmes de José, a inveja. Mas o sangue de Jesus, aleluia, tem o perdão, tem a verdade, tem o amor e a misericórdia e humildade, irmão. Quem tem a túnica de Jesus, aleluia, tem o sangue do Cordeiro, aleluia. Qual é
aleluia, desses dois sangues estão manchando a tua túnica espiritual. Você já olhou para a sua túnica? Qual é? Louvado seja Deus, aleluia. O sangue, aleluia, que está manchando a sua túnica espiritual do seu coração. Será que é a ira? Será que é o engano? Será, louvado seja Deus, que é a mentira? É o ciúme, é a inveja? Quantas pessoas dentro da casa do Senhor diz que tem amor e não tem amor coisa nenhuma, irmão? Prefere derrubar o irmão, subir na escada do irmão, mas não quer, louvado seja Deus, trabalhar espiritualmente para ganhar aquilo que Deus tem a fazer, a merecer. Eu vou tirar meu irmão da jogada e vou ficar no lugar dele, mas a túnica não é tua. Você pode enganar até certo ponto, mas Deus vai lá, amados irmãos, o que é teu, do teu irmão, do teu irmão. A túnica foi preparada para você. A túnica foi preparada em todas as medidas para a sua vida. Não precisa ninguém atropelar o seu irmão para ganhar, aleluia, destaque, ibope. Andarabá, dequébia, nabadagaçúbia. O que Deus tem para fazer, Ele vai fazer e ninguém vai impedir. Ei, você que é pastor, você que é missionário, você que é diácono, você que é evangelista, missionário, está sendo caluniado. Alguém está lhe colocando no buraco para você não ser visto, mas somente cala. Aguenta mais só um pouquinho, que Deus vai fazer um ribuliço na sua vida e vai mostrar que Deus é na tua vida, na tua casa, na tua família, na manderébia, na gaçúbia. Aleluia. Diz a palavra do Senhor, amados irmãos, que aleluia, que José, aleluia, ele estava no cárcere, amados irmãos, aleluia, e ele estava ali na prova, mas o Senhor era com ele. Na casa de Faraó ele tinha conforto e o Senhor era com ele. Louvado seja Deus. Em toda circunstância que você passar, ou no vale, ou na prosperidade, ou na exaltação, ou na humilhação, Deus vai estar com você. Deus não desampara ninguém. O homem pode virar as costas para você, mas Deus não vira não. Ramanderébia, Nagaçúbia. Deus não deixa você padecer. Deus vai mostrar aos seus adversários que Deus é na tua vida, que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Oh, Ndaramanagaçúbia. A palavra do Senhor nos diz, amados irmãos, que ali José, ele tinha, louvado seja Deus, ele tinha tudo, aleluia, para que Deus venha fazer um milagre. Ali, amados irmãos, louvado seja Deus, ali havia um significado específico para cada cor, irmão, da túnica de José. O vermelho ali simbolizava, irmão, a autoridade. O branco, a santidade. Aleluia. E para outras, essas túnicas multicoloridas representaria a transmissão da profecia de Jacó, o seu filho, a favor divino, irmão. Tudo na nossa vida tem, aleluia, um significado. E naquela túnica tinha um significado, louvado seja Deus, para tudo na vida de José. José teve autoridade. Você vê, louvado seja Deus, que ali é louvado o significado específico para cada cor. Ali, amado, o vermelho simbolizava a autoridade. E você vê que José teve autoridade. Ali o branco, aleluia, a santidade. Quando a mulher de Potifar quis dizer que ele tinha tido caso com ele, ele foi, louvado seja Deus, ali até o fim, santificado pela glória de Deus. E quando a túnica, louvado seja Deus, tem muita colorização, aleluia,
multicolorida, representa a transmissão da profecia, o ribuliço que ele ia passar. Quando eu e você, amados irmãos, louvado seja Deus, estamos na prova, passando luta, o Senhor tem algo para fazer. Aleluia. Eu e você precisa mais de conhecer, louvado seja Deus, a palavra do Senhor. Em Gênesis capítulo 37, versículo 3, lemos, aleluia, que Orá em Israel, ali também estava Jacó, que amava mais a José que todos os seus filhos, porque era um filho, aleluia, de sua velhice. E aí ele fez ali uma túnica. Aquela túnica foi muito maravilhoso na vida de José. Eu quero dizer para você, o que Deus preparou para você, ninguém tira, ninguém toma. Pode alguém tirar você do seu cargo, mas Deus vai botar você no mesmo lugar. E essas palavras que o Senhor me faz, aleluia, terminar nesta noite falando para você. O seu sonho está nas mãos do Senhor. Os seus projetos estão na mão do Pai. Queira Satanás ou não, Deus vai cumprir todas as promessas na sua vida. Essas são as palavras que o Senhor me concedeu a falar para você nesta madrugada. Que Deus te abençoe. Fica com Deus. Compartilha essa live. Eu não salvo, não curo e nem liberto, mas o meu Deus faz tudo isso. Somente creia que Deus é fiel. Ficam com Deus, em nome de Jesus, amém? Pai celestial, Deus da minha alma, Deus da minha salvação, obrigado, Senhor, por mais um dia na tua presença, missão cumprida, Pai. Obrigado por esta palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cura, Pai. E fala com aqueles, meu Pai, que vai entrar nessa transmissão, Pai, e vai ouvir, Senhor, a tua sã palavra. Ficam com todos, ó Pai, em nome de Jesus, amém? Fica com Deus.